Meus irmãos, tem uma frase de meu pai, quase 50 anos de vida cristã, leitor assíduo da Bíblia, e ele sempre dizia para mim: meu irmão, meus filhos, toda vez que eu termino de ler a Bíblia, é como se eu nunca tivesse lido ela antes. Tamanha é a renovação que a palavra do Senhor tem todos os dias, porque nós temos momentos diferentes. Acordamos bem, acordamos mal, acordamos com a fé revigorada, às vezes acordamos meio letárgicos na nossa caminhada cristã, e aí abrimos a Bíblia e a palavra de Deus nos pega de uma maneira diferente. E um dos salmos que eu li num dos piores dias da minha vida, e gravou no meu coração essa palavra, é o Salmo de número 88. Eu gostaria de iniciar essa palavra nessa noite, lendo com vocês o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12 do Salmo de número 88. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, através do salmista: mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos te levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento. Nós estamos falando de um salmo escrito por um homem chamado Emã. Emã é um homem de Deus, filho de Joel. Joel, por sua vez, filho de Samuel, é neto do profeta, juiz e sacerdote Samuel. É considerado o maior cimbaleiro do reino. Quando ele começa a ministrar o louvor, a glória de Deus se manifesta. Sua família é abençoada, 14 filhos, 3 filhas, todos servos do templo. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, a colocou no templo, ou na casa, na tenda que ele construiu para receber a arca, ele vai selecionar 3 famílias de levitas para ministrar o louvor continuamente, e uma dessas famílias é a família de Emã. Não é um homem abençoado, é um homem que honra a Deus e um homem que Deus honra. Mas no dia que ele escreve o Salmo 88, ele não está bem, ele está aflito, ele está angustiado. O dia mau chegou na casa daquele homem, cujos lábios e o coração estão sempre a serviço do Senhor, voltados para Deus, quebrantados diante do altar. Porque dia mau vai bater na nossa porta. O dia mau não se importa com o seu carro, não se importa com as suas atribuições, ele chega para todo mundo. E alguns, quando o dia mau chega, se desesperam, não tem para onde correr, são tomados pela aflição, pelo desespero. Mas tem aqueles que, quando o dia mau chega, quando a dúvida chega, quando a insegurança chega, quando a doença chega, quando a instabilidade chega, ele se ajoelha e ele se volta para Deus. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar em Deus respostas. No Salmo 88, que é um salmo de uma alma aflita, buscando algum lugar onde depositar a sua esperança, também é um salmo de oração. É alguém orando. Eu não sei o contexto do salmo, eu não sei o que ele estava vivendo naquele dia, não sei qual era a perca, o que tinha morrido, o que tinha deixado a existência. Mas eu sei que esse salmista, ele olha para Deus e ele começa a fazer algumas perguntas. A Bíblia, na tradução de King James, nos diz assim: mostrarás, Senhor, as tuas maravilhas aos mortos?
Senhor, os mortos ainda poderão se levantar e te adorar outra vez. Senhor, a tua benignidade ainda é válida, ainda será declarada para além de um túmulo. Senhor, a tua fidelidade ainda permanece mesmo após a destruição. E a última pergunta: serão as tuas maravilhas conhecidas no escuro, e a tua justiça será reconhecida na terra do esquecimento? E essas perguntas, pela unidade do texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é unissona, é uma só, é Deus falando conosco o tempo todo. Eu entendo que as perguntas feitas por um salmista, Deus responde a nós através de um profeta. Um salmista se levanta e brada dizendo: Senhor, os mortos ainda poderão se levantar e te louvar. Senhor, há esperança para as coisas que se foram. Senhor, depois da destruição ainda haverá fidelidade. E um dia, num cenário de tristeza e de isolação, com o povo desse mesmo salmista, exilados na Babilônia, pendurando as suas harpas no salgueiro e dizendo: nós nunca mais vamos cantar. Os caldeus diziam: cantem para nós os hinos de Sião, e eles diziam: não, nós preferimos morrer a voltar a cantar os hinos da nossa terra, num território que não é nosso. Eles se calaram, os louvores cessaram. E no meio dessa tristeza, Deus olha para um profeta chamado Ezequiel, e Deus nos dá a resposta: os mortos ainda podem se levantar e adorar? Ainda há esperança para além dos túmulos? Ainda há fidelidade depois de tanta destruição? Além da escuridão ainda veremos a tua justiça? Capítulo 37 do livro de Ezequiel, versículo 1, ele diz: a mão do Senhor me levou para um vale, e quando eu cheguei neste vale, eu me deparei com um cenário terrível, porque todo aquele vale estava tomado por ossos secos. E este é um cenário de tragédia, esse é um cenário de destruição, esse é um cenário de coisas esquecidas, de vozes que já estão silenciadas, de gente que já não se levanta mais. E o profeta vai dizer: e Deus me fez circundar o vale, Ele me fez comprovar tudo o que tinha ali, e tudo o que eu vi foi morte, foi caos, ossos sequíssimos, ossos tão secos que o próximo estágio deles é virar pó. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo ossos, Senhor, ossos secos. Irmão, e quão terrível é essa visão. Eu peço para você fazer apenas um exercício de imaginação. Você está voltando para sua casa nesta noite, e ali no meio da rua você tropeça em um único osso que você reconhece ser humano. Vai ser uma experiência agradável ou desagradável? Mas Deus leva o profeta para um vale coberto de crânios, fêmurs, falanges, mandíbulas. É uma bagunça. Oh Deus, por que você me trouxe aqui? Olha como isso aqui está. O que aconteceu aqui não é o lugar que eu quero ficar. Por que tu me permites ser transportado para um cenário
cenário desse. Eu tenho feito tudo certo, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho tentado viver diligentemente conforme a tua palavra, e agora o Senhor me traz para o meio de um vale cheio de ossos secos. Primeira coisa, irmão, que crente não gosta de vale. Se alguém chegar para você dizendo, olha para mim porque eu estou no vale, você já sabe que a prova está grande. Nós sempre associamos vale a alguma dificuldade, a alguma provação. Davi referencia o vale dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas ele também diz, eu não vou temer, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Diante daquele cenário assustador, onde muitos entrariam em pânico, onde muitos entrariam em desespero, onde muitos gritariam apavorados, Ezequiel mantém a sua postura, porque ele tem a certeza de que quem o levou para o vale foi a mão do Senhor. E se a mão do Senhor nos leva para o vale, significa também que a mão do Senhor é a nossa garantia de proteção. Mas mesmo assim, não é bom estar no vale, ainda mais tomado de ossos. Irmão, eu não sei se você já se fez perguntas semelhantes, mas às vezes essas perguntas ecoam na minha mente. Por que Deus não nos leva para visitar jardins floridos, ao invés de nos levar para visitar vales de ossos secos? É porque Deus não está querendo facilitar as coisas para você. Deus está querendo aprimorar você. Deus está querendo ensinar você. Deus está querendo maturar você. Deus está querendo te levar a um patamar de excelência para viver um propósito que agora você não entende, porque é grande demais para a visão limitada que às vezes nós temos. Porque todos têm a tendência de olhar para o vale de ossos secos e só enxergar ossos secos. Mas primeiro Deus quer te levar ao vale de ossos, para abrir a tua visão espiritual, para que você veja além do natural, além do que os outros conseguem enxergar. Aqui tem destruição, aqui tem morte, aqui tem caos, aqui não tem mais jeito. E agora Deus vai testar o seu profeta, dizendo, filho do homem, poderiam esses ossos viver outra vez? Irmão, nós temos um salmista com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor, os mortos podem se levantar, os mortos podem voltar a cantar. E agora nós temos Deus fazendo esta mesma pergunta à humanidade, a nós. Filho do homem, me diga uma coisa, esses ossos podem se levantar? Bom, essa pergunta não diz nada em respeito a Deus, porque nós sabemos o que Deus pode fazer. Essa pergunta diz respeito ao que nós estamos dispostos a fazer, até onde nós cremos, até onde vai a nossa fé. Essa pergunta é para testar você. Esses ossos podem voltar a viver? Me diga. Um dia essa pergunta veio da terra para o céu. Mortos podem voltar a cantar, Senhor. E agora essa pergunta vem do céu, da direção da terra. Estes mortos, estes ossos, podem voltar
Ezequiel dá a resposta exata para quando a gente não sabe o que dizer. Tu, Senhor, é quem sabe, Senhor. Oh, irmão, quando a gente não tem o que falar, quando a gente não sabe como responder, quando a gente não tem as respostas, oh, Senhor, Tu é a palavra, Tu é a vontade, Teu é o poder, Teu é o reino, Tu é quem sabe. Uma das palavras que mais me pegam na Bíblia, uma das experiências vividas por um patriarca que eu tenho mais identificação, e eu tenho certeza que você é pai ou mãe, você também se identifica com isso, é quando Abraão está subindo para Moriá com Isaac. Isaac diz: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas nós não temos cordeiro. Abraão está indo sacrificar o próprio filho, porque foi assim que Deus pediu, e agora o filho diz: pai, não tem cordeiro. Abraão não tem o que falar, Abraão não sabe como responder, faltam palavras, as palavras estão taladas na garganta, então ele dá a única resposta possível, cabível e correta: para si, o cordeiro Deus proverá. Ele sabe, Ele pode, Ele faz. Mas e eu? Até onde eu vou? Até onde eu me posiciono? Até onde eu enxergo? O que Deus está dizendo para Ezequiel é: Ezequiel, você vê ossos, mas eu quero saber, você consegue ver além disso? Você consegue pela fé ver estes ossos recebendo vida e se levantando? Senhor, se Tu quiser, eu tenho certeza que isso acontece. Eu não sei qual é o vale que você está, não sei aonde você está vendo ossos na sua vida, não sei o que falaram para você, é melhor abandonar, não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, que a sua visão espiritual se abra para além dos ossos secos e contemple o poder de um Deus Criador, que do nada criou tudo, e com um sopro nos dá vida. Tu sabes, Senhor. Sim, Ezequiel, eu sei, mas eu quero te usar. Porque primeiro você recebe a visão. A visão te faz analisar o vale, entender o vale, compreender o vale, andar pelo vale. Só que depois da visão, Deus vai te dar um propósito. Enxerguei o vale, analisei o vale, mas Senhor, por que é que eu estou aqui? Sabe o que acontece no vale, irmão? A gente perde tempo demais tentando entender o que aconteceu com as outras pessoas, e esquece de se perguntar: por que eu estou aqui, Senhor? Por que o Senhor me trouxe aqui? Qual é o propósito do Senhor para comigo? Quando a gente está no vale, a gente quer sair do vale, e a gente ora para sair do vale, a gente clama para sair do vale. Irmão, mas não vai ser a oração que vai tirar você do vale. O que tira a gente do vale é a obediência.
Se Deus te levou lá por causa de um propósito, enquanto este propósito não tiver cumprido, você permanece no vale. Então a oração é no sentido de: Senhor, abra a minha visão e o meu entendimento, para que eu possa ter a revelação, para que eu possa ter o discernimento de qual é a minha posição nessa história, do porquê o Senhor me colocou neste lugar. Deus não precisa de você no vale, mas Deus te trouxe no vale, porque você precisa dessa experiência, você precisa entender o propósito. Por isso Deus não te leva para jardins floridos, porque lá você pode se perder no meio das flores, se encantar com a beleza, e não buscar propósitos. Mas no vale de ossos secos, você não tem outra alternativa a não ser: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender, para que eu possa ver além do que todo mundo está vendo, o que o Senhor quer de mim. Então, Deus vai orientar o seu profeta. Eu não posso fazer nada no vale, se não for pela tua vontade. Eu não consigo sair deste vale se o Senhor não me tirar daqui. Então, Senhor, me ensina a parar de perder o meu tempo tentando entender por que esses ossos estão aqui, quem eram essas pessoas, por que caíram, e me ensina a ter foco na missão que o Senhor confiou a mim neste lugar. Versículo 5 e versículo 6 do capítulo 37. Assim diz o Senhor, o soberano: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém espírito em vocês, e vocês terão vida. E então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, abra a tua boca e profetiza. Irmão, no vale não é para você perder tempo com investigações paralelas, não é para você ficar batendo papo com coisas mortas, é para você transmitir a palavra de Deus, é para você ser boca de Deus, é para você ser ferramenta de Deus, é para estender as suas mãos sobre um vale de ossos secos, sobre um caos, e dizer: ossos secos, se agrupem, se juntem, que haja carne, que haja tendões, que haja morros, assim como foi ordenado pelo Senhor. E uma vez que o profeta estende suas mãos e transmite a palavra do Senhor, um grande barulho se ouve no vale. Irmão, não é a visão mais bonita, mas é uma visão espetacular. Ossos se agrupando, crânios procurando o seu fêmur, a sua coluna vertebral, as suas costelas, e de repente não é mais um vale coberto de ossos secos, é um vale coberto de esqueletos. E então o profeta começa a olhar para aquele vale agora cheio de esqueletos, não é mais caos, tem ordem. Então ele começa a olhar para dentro daqueles esqueletos e começa a se formar
órgãos, Ele vê fígado, estômago, coração, de dentro para fora, do jeito que Deus gosta de trabalhar. Às vezes a gente quer que Deus trabalhe por nós, quando na verdade a prioridade de Deus é trabalhar em nós, é de dentro para fora. Deus tem desejo que as coisas aconteçam aí dentro, para depois se externar aqui. Órgãos sendo formados, e de repente aquela ossada começa a ser coberta por nervos, por tendões, por veias, e então vem carne. Não é uma visão bonita, irmãos? São corpos depelados. Não é o estágio que Deus se agrada. Deus não quer prioridade, não quer carnal. Então vai passar, porque logo vem a pele, e aí já não é mais um exército de esqueleto, é um exército de cadáveres, mas ele já tem rosto, já dá para diferenciar um do outro. E mesmo assim ainda vem a pergunta: mas o que aconteceu aqui? Irmão, essa visão é sobre o povo de Israel, desesperados, afligidos, com os lábios cerrados, desesperançados, se sentindo abandonados, mortos espiritualmente, se sentindo mortos como nação, sentindo que a sua identidade morreu, sentindo que a sua fé morreu, sentindo que a sua crença morreu. E ali Deus está dizendo ao profeta: eu posso trazer vida aonde hoje vocês só enxergam morte. Mas para nós hoje existem tantos cenários similares. Talvez você esteja lidando com a morte espiritual, com a morte emocional, com a morte moral, dentro da tua casa, na tua família. Talvez o que esteja quase morrendo seja o seu ministério, fazendo por fazer, como se fossem mortos que ainda caminham, mas que logo vão tombar. Existem tantos vales de ossos secos, precisando de uma voz profética que se levante. Existem tantas pessoas sendo condenadas ao ostracismo de uma sepultura espiritual, porque ainda falta quem pregue. A gente se acomodou. Hoje a gente tem rede social, a gente posta versículo na rede social, a gente posta mensagem no YouTube, e sente que a nossa parte está feita. Mas nós vimos aqui hoje quantos vários de ossos secos lá no alto do rio, no meio das florestas, em cidades e vilarejos tão afastados, onde ninguém tem um computador para se conectar. E a gente ainda se sente: será que eu tenho utilidade no reino? Será que tem um propósito para o meu ministério? Será que Deus ainda vai me usar? Irmão, antes que Deus precise te pegar para a mão e te levar para dentro de um vale, mesmo de fora do vale,
estenda a sua mão na direção dos vales de ossos secos e começa a profetizar a vida. Ah, os políticos são corruptos. Passa na frente da Câmara, passa na frente da Prefeitura, estende a sua mão e diz: eu profetizo vida. Eu oro para que haja moralidade. Eu oro para que haja decência. O que nós fazemos quando passamos na frente dos hospitais, na frente dos presídios, na frente de orfanatos? Será que nós temos estendido a nossa mão dizendo: Senhor, visita, Senhor, cura, Senhor, liberta? Ou nós nos omitimos de fazer algo tão simples? Quando passamos na frente de uma igreja que não é a nossa, levantar a mão e dizer: Senhor, abençoa essa casa de oração, que aqui também muitas almas se acheguem ao teu reino. Já imaginou se a gente fizesse isso? Um orando pelo outro, sabendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o quanto o reino de Deus se expandiria nessa terra. Mas às vezes nós só profetizamos no vale para que ossos se juntam e nos conformamos com os esqueletos. Ou às vezes nós oramos para que haja carne sobre eles e nos conformamos com essa visão terrível. Ou às vezes nós nos conformamos que existem peles sobre eles e nos acomodamos a conviver com cadáveres espirituais. Mas o Deus que te deu a visão, e o Deus que revela o teu propósito, é o Deus que coloca uma palavra na sua boca. É o Deus que instrui exatamente o que você tem que dizer. Ezequiel, levante a sua mão sobre este vale, sobre esses mortos, e diga assim: vem desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos, para que eles vivam. Sabe o que acontece aqui? Eu não ressuscito ninguém, mas o Espírito ressuscita, e o Espírito me conclama a falar por aqueles que já estão em silêncio. Mortos não falam, Deus te levantou para falar por eles. Vem, Espírito, sopra sobre estes mortos e traga vida espiritual a essa gente. Martin Luther King, ele fez um sermão muito famoso chamado A Casa na Montanha. E nesse sermão ele diz que nós não fomos chamados para ser termômetros, porque termômetro mede a temperatura e diz: está quente, e aí você fala para o termômetro: e agora? Você não tem o que fazer. E nós fomos chamados para ser termostato. Aquela pecinha que você tem lá na geladeira da sua casa, está frio demais, ele percebe: opa, está muito frio, vamos esquentar as coisas aqui. Está muito quente, vamos esfriar aqui. Ele identifica o ambiente e ele age para mudar. Ah, quer você ver lá no Conjugação para dizer que a gente tem que ser termostato? Não, eu vou dizer com outras palavras. A Bíblia diz que você precisa ser sal da terra, você precisa ser luz do mundo. Aleluia. Casa edificada sobre a rocha, candeia que não fica escondida debaixo da cama. Nós fomos chamados para fazer diferença. O ID é para fazer diferença, é para curar quem está enfermo, é para expulsar demônio. E aonde há mortandade é para trazer vida. Ezequiel profetiza: vem, vem Espírito, vem Espírito. Não, quem chama o Espírito é você. Quem clama pelo Espírito de Deus sou eu.
sobre nós recai uma grande responsabilidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, gente que bate no peito e diz: eu sou povo de Deus, se essa gente se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se essa gente clamar: eu ouvirei do céu, eu descerei e eu vou sarar a sua terra. A gente tem que clamar a presença de Deus para ambientes onde Deus ainda não se manifestou, porque as pessoas estão com o coração endurecido. Glória a Deus. Aleluia. Deus, chega na tua empresa, Deus, nós queremos a tua presença neste lugar. Chega na tua casa, na tua família, vamos orar a Deus, nós queremos a tua presença. Vem, 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 vem dos quatro cantos, Espírito de Deus, sopra a vida. Se você não faz isso, irmão, você condena a gente ao ostracismo. Nosso silêncio está condenando a gente à sepultura. Podem mortos cantar? Podem! Mas alguém precisa se levantar, estender a sua mão sobre o vale e profetizar a vida, senão eles vão continuar em silêncio. Ezequiel vai dizer: então o Espírito do Senhor desceu sobre o vale, soprou sobre aqueles mortos, e de repente, um a um, eles começam a se levantar, eles começam a marchar, e no vale de ossos secos, Deus levanta para si um exército grandioso. Não estou falando para você de mortos que estão lá enterrados no cemitério, estou dizendo para você ir lá. Mas tem vales de ossos secos, de mortos espirituais, que estão lá. Eles não conseguem mais falar, mas mesmo assim Deus ainda pode ouvir. Deus ainda tem ouvido lamentos dessas sepulturas, e Deus ainda tem levantado profetas e enviado ao vale com um propósito. Glória! E nós temos um argumento que o profeta ainda não tinha. O profeta teve que confiar em algo que ele nunca tinha vivenciado, que ele não tinha ouvido. Ele apenas confiou na orientativa de Deus e fez algo novo, algo tremendo, profetizando vida. Agora você conhece alguém chamado Jesus? Alguém que um dia pregaram numa cruz e enterraram debaixo de uma pedra fria. Mas uma manhã de domingo, cinza, pálida, uma Páscoa amarga, as mulheres foram lá para ungir o corpo dele, e a pedra estava removida, e o túmulo estava vazio. E tinham anjos lá, e elas disseram: cadê o nosso Senhor? Aonde está? Vocês tiraram ele daqui? E os anjos disseram: por que vocês ainda estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Nós temos Jesus.
Nós temos a referência, nós temos o conhecimento sobre aquele que venceu a morte, sobre aquele que é o Senhor da vida, sobre aquele a quem Paulo disse: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, o seu poder? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Ele ressuscitou, ele vive. Ele é a vida que nós profetizamos, ele é a vida que nós pregamos, ele é a vida que muda a vida das pessoas desesperançadas. E você tem essa esperança, você tem essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Profetiza Jesus. Ah, eu não sei pregar, mas sabe dizer: Jesus te ama. Eu não sei falar bonito, mas você sabe orar. Deixa eu orar por você. É por Ele, é pela vida dele que nós temos vida, e temos vida eterna. E se você tem esta vida, profetiza essa vida com aqueles que estão mortos, mortos nas sarjetas, mortos nos bares, mortos nos presídios, muitas vezes mortos aqui dentro da casa. Mas que em nome de Jesus, através do Jesus que você vai ministrar, exércitos se levantem onde antes só havia ossos secos. É porque Ele vive, Aleluia. que eu posso profetizar.